Mana, Simon, Aparecida, Brenda, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma noite de aula. Hoje nós vamos trabalhar a correção do simulado, né? Vocês já foram avisados que nós trabalharíamos hoje. Ótimo. Todo mundo com simulado aí a postos. Hoje é um dia de muita alegria, desde ontem, né? Os resultados aí do concurso do Crato, muitos dos nossos alunos aprovados, muitas mensagens. Estou muito satisfeita com os resultados. Galera agradecendo, reconhecendo a importância do curso, né? De terem se empenhado, participar desse momento junto com a gente, foi muito bom mesmo. E para nós, professores, né, é uma satisfação muito grande. A gente recebe as mensagens carinhosas, nos deixa realmente muito felizes com o sucesso de vocês. Se Deus quiser, daqui uns dias estaremos comemorando também, né, a aprovação de vocês. Vamos trabalhar para isso, né? Vamos esperar aqui um minutinho, né? Aqui no meu relógio ainda faltam uns 2 minutinhos para a gente poder começar. Vão pegando aí o simulado, eu vou compartilhar aqui logo minha tela. Espero que hoje ela não me dê problema, porque semana passada estava horrível, mas acho que hoje vai dar tudo certo. Pronto. Você já está começando a aparecer aí para vocês. Eu quero que vocês me digam do tamanho da fonte, para ver se está bom. Vou tentar aumentar aqui para ficar bacana para a gente trabalhar da melhor maneira. Vamos puxadinha para cá. Acho que assim dá certo. Todo mundo que está aqui fez o simulado? Tá pequena, Aparecida? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte. Espera aí, um minuto. Já está em 175 aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais para poder. Pronto, eu acho que assim fica melhor. E aí, Aparecida, melhorou um pouco? Boa noite para a turma aí que está chegando. Cristina, Elidiane. Pronto, Aparecida, que bom. Fiquem à vontade, tá, gente, para se manifestarem quando necessário. Professora, aumenta a letra, professora, vai devagar, professora, espere por nós, tá? Repita, por favor, não tem nenhum problema, né? Eu estou aqui para servir da melhor maneira, certo? Então, fiquem bem à vontade, né? Quando quiserem interagir, quando quiserem falar, ligar o microfone, compartilhar alguma informação, tá? Tirar alguma dúvida. Quem não se sentir à vontade falando ao microfone, pode escrever aqui no bate-papo, tá certo? Vamos 7 horas aqui para mim. Posso começar? Vamos lá? Para poder dar tempo. E aí é bom porque tem algumas questões, né, de alguns conteúdos que nós já trabalhamos e a gente vai revisando, né? Esse simulado fui eu mesma que organizei, peguei algumas questões da prova, uma das últimas provas que a FGV elaborou, que foi a PC do Rio Grande do Norte, né? Foi uma das últimas provas, já foi agora, em julho, a prova. E aí peguei outras questões também de provas bem recentes, né? É um misto aí. O simulado, ele está como nível médio, mas as questões não são apenas de nível médio, tá? Quem não conhece a banca ainda, né? Quem está começando a estudar agora, a FGV, diferente de outras bancas, ela não trabalha com texto único,
né, aquele texto inicial, e a partir dele vai fazendo as discussões acerca da interpretação e da análise linguística. Não, ela não faz assim. Ela trabalha com vários textos, né, textos curtos, fragmentos de textos, frases de algumas personalidades ou de alguns autores, certo? E aí ela, em cima desses fragmentos, em cima dessas frases, ela vai trabalhando, né, tanto as questões gramaticais quanto as questões de interpretação. Né, quem estava aqui na aula passada, não sei se lembra, eu comentei que, assim, a banca, ela já começou agora, né, nessa prova que ela elaborou há pouco tempo para a Polícia Civil, ela trouxe uma prova não só envolvendo a interpretação de texto, né, porque as últimas provas até então, antes dessa da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a banca estava trazendo provas bem voltadas mesmo para a interpretação. Interpretação, reescrita dos textos, significação das palavras, figuração. E nessa prova da PC do RN, ela já trouxe várias questões gramaticais, inclusive nós tivemos 6 questões só de morfologia, envolvendo verbos, conjunções, pronomes relativos, né? Então aí já abre para nós uma reflexão, né? A banca começa a se preocupar com a parte da gramática, que é a parte mais complexa, né, na verdade, da língua portuguesa, e a gente fica se perguntando, né, vocês podem estar se perguntando por quê, né, dessa mudança, né, isso tem muito a ver com o estilo do concurso que ela vai elaborar, né, quando a gente tem um concurso muito grande, muito concorrido, né, em geral, as bancas prezam pelas questões gramaticais, porque é isso que dificulta a prova de língua portuguesa, né, então, quanto mais concorrência, uma prova mais complexa nós iremos ter, certo? Então, lembrando, né, ela trabalha com fragmentos de texto, e aí vai explorando, né, tanto a interpretação quanto a análise linguística em cima desses fragmentos, certo? Aqui na primeira questão, né, inclusive primeira e segunda questão, é sobre o mesmo fragmento, que é um fragmento aí de Machado de Assis. Ele diz assim, ó, o boi, substantivo masculino, com que nós acudimos às urgências do estômago, pai do rosbife, rival da garopa é um peixe, tá, gente? Entre pacífico e filantrópico, não é justo que viva, isto é, que morra obscuramente nos matadouros. Então, aí a primeira questão, né, ele diz, considerando esse fragmento como argumentativo, né, e aí a gente já começa a fazer uma reflexão, né, por que o fragmento é argumentativo? A banca gosta muito de trabalhar com as tipologias, né, perguntar sobre as tipologias textuais. Lembrando que nós temos 5 tipologias, né? Narração, argumentação, descrição, injunção e exposição, né? A narração, né, a tipologia de contar as histórias, a argumentação são os posicionamentos, né, as opiniões, onde o autor mostra o seu ponto de vista, a descrição são os detalhamentos, né, as adjetivações, é aquele texto onde se descreve algo ou alguém, a injunção é um texto de orientação, né, faça assim, os manuais, os editais, e a exposição é um texto que traz um conhecimento, né, que traz um conteúdo. Em geral, os textos, eles são híbridos, né, eles têm uma mistura de tipologia, mas a banca já está dizendo aí, né, que a gente considere esse fragmento aí como argumentativo, então é o posicionamento do autor, certo? E aí ela está perguntando, em cima disso que ele está dizendo, né, desse argumento, né, qual é a tese dele, certo? Qual seria a tese dele? E aí, professora, como é que a gente vai identificar a tese? Né, o que ele está defendendo? Que ponto de vista ele defende? Né, com certeza, aí eu não vou esperar vocês responderem, porque vocês já fizeram, a gente vai direto ao ponto, né? Então, nós temos aí como gabarito a letra C, né? Não é justo matar o boi nos matadouros. Aí você diz, oxe, professora, né? Ele começa dizendo aí, né? Não é justo, ele diz que não é justo que viva, mas aí ele faz uma retificação, né? Ele diz, isto é, né? Ele retifica o que ele disse, que morra obscuramente nos matadouros. Então,
gabarito letra C, porque o posicionamento dele, né, é sobre, né, o não maltratar, no caso aí, né, a forma como os bois morrem obscuramente, né, nos matadouros, certo? Um gabarito da primeira questão, letra C. Na segunda questão, disse o seguinte: sobre o fragmento, né, ainda sobre o mesmo texto, assinale a afirmação inadequada, certo? E aí nós já temos uma questão, né, envolvendo aí os conteúdos gramaticais, certo? A parte da análise linguística, ele diz, isto é, né, foi empregado para justificar um termo anterior, é justamente o erro da questão, certo? Por quê? Professora, mas ele usa o isto é, usa sim, mas ele não usa para justificar, ele usa para retificar, né, para fazer uma correção do que ele havia dito, certo? Para deixar mais claro, né, dizendo aí em outras palavras, retificando para que não ficasse mal compreendido, certo? E aí quando a gente vem na letra B, ele diz, a preposição com mostra valor de meio ou instrumento. E aí, se a gente voltar no texto, né, quais são, a gente já viu as preposições. Quais são, né, os valores que as preposições podem ter, certo? São inúmeros, né? Causa, assunto, posse, né? A gente já trabalhou isso. E ele coloca o com bem aqui, ó. Substantivo, o boi, substantivo masculino, com que nós acudimos às urgências do estômago, né? Então, quando ele usa o com, o boi é realmente o meio ou o instrumento, né? No caso aí é o meio que nós utilizamos, né? Para suprir as nossas urgências, né? De fome, no caso. Letra C. Pai e rival estão empregados no sentido figurado. Aí a gente lembra, o que é sentido figurado, né? É quando eu uso as palavras fora do seu sentido habitual, né? Fora daquilo que nós estamos acostumados, que é comumente utilizado, sentido comum, certo? Professor, eu poderia pensar assim, é o sentido do dicionário? Aí eu já não diria que essa colocação hoje estaria correta. Por quê, professora? A gente sempre disse que a denotação era o sentido que as palavras estão no dicionário, porque os dicionários hoje, gente, eles trazem tanto o sentido denotativo, né, real, comum, como eles trazem também a aplicação figurativa, né, como as palavras estão sendo empregadas no sentido figurado. Certo? Então, quando a questão diz aí, né, pai e boi estão no sentido figurado, a gente observa, né? Vamos lá, ó. Quando ele disse aqui, pai do rosbife, né, por que está no sentido figurado? Porque, na verdade, né, ele está aqui personificando a figura do boi, né, como pai de alguma coisa, que o boi não é pai. Rival, na verdade, quando ele diz rival, né, como se o boi estivesse lutando aí contra a garoupa, que é um peixe, certo? Então, está correta, sim, a letra C, pai e boi, ou desculpa, pai e rival, estão empregados no sentido figurado. Quando ele diz na letra D, substantivo masculino, né, indica a classe, né, obviamente a classe é o substantivo, lembrando que as classes são 10, né, nós estamos concluindo as classes gramaticais, e o gênero, quando a gente fala de gênero, é masculino e feminino, né, no caso o vocábulo boi indica aí o masculino, tá corretíssima, a letra D também. Letra E, justifica-se o adjetivo filantrópico pelo fato de o boi ceder sua carne para a alimentação humana. Exatamente, o que é a filantropia, né? A filantropia tem a ver com essa questão do doar, do se dar, né? Isso, fazer sem receber nada em troca. Então, letra E está totalmente adequada. Então, gabarito, letra A, que está errada, isto é, não justifica, isto é, retifica, certo? Faz uma correção. Terceira questão, olha, a banca, nas suas últimas provas que ela elaborou, ela sempre traz uma questão sobre o pronome relativo onde, né? Nós já trabalhamos ele aqui também. Veja, quem são os pronomes relativos? Só para a gente relembrar. Que, né, com o sentido de o qual, a qual, os quais.
quem, né? Onde, cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quantas e quantas. Lembrando que o pronome relativo, ele serve sempre para fazer referência, né, ao termo anterior e admite a mesma função que esse termo tem. Então, eu vou utilizar o onde, nós já falamos aqui, quando eu tiver a ideia de um lugar físico, né? Professora, eu sempre fico na dúvida com relação a onde, né? Na verdade, o aonde, que é justamente o que a questão traz aí, o emprego do onde, né? O aonde, ele vai ser utilizado quando houver na frase um verbo ou um nome que peça a presença da preposição a, certo? Então, a gente costuma dizer que aqueles verbos que indicam movimento, né, quem se dirige a, quem vai a, quem chega a, que pedem a preposição a, quando se juntam quem chega aonde, né, a algum lugar. Então, onde já indica um lugar, e esse a vai dar essa ideia de movimento, né, que é uma necessidade do verbo ou do nome que vai pedir a preposição, certo? Então, vamos lá. Quando ele diz aí, assinale a opção que apresenta a frase em que o termo onde não é empregado corretamente. Então, letra A, vamos ver. Não sei mais onde amarrei, ó, em que lugar. Está corretíssimo, né? Onde amarrei meu burro. Foi o lugar que ele amarrou. Letra B, onde falta o dinheiro, tudo desmorona. Onde ele está fazendo referência ao lugar que falta o dinheiro. Letra C, nunca se vai ao lugar onde mora a fera. Então, onde está fazendo referência ao lugar. Professora, mas aí eu não tenho o verbo ir, né? No caso aqui, vai, não é isso? Mas o vai, quem vai a preposição já está aqui dentro da palavra lugar, né? E esse onde refere-se a lugar, certo? Então, está correto também. Letra D, em toda iniciativa, pensa bem aonde queres chegar. O erro é justamente aqui, ó, porque quem chega a. Faltou a preposição, né, junto do onde, para ficar aonde queres chegar. Letra E, quem tem fome não tem escolha. Seu espírito não vem de onde ele gostaria. Professora, aqui poderia ficar donde, né, naquela forma coloquial? Poderia sim, né, porque seria a junção do de mais onde, mas aí preferiu ficar separado. Por que que tem a preposição? Porque quem gosta, gosta de. Então, de onde ele gostaria, né, mais da fome. Então, gabarito, letra D, certo? Está incorreta, porque deveria haver aí a presença da preposição. Deixa eu só marcar aqui nas anteriores, né? A segunda é a letra A, que está errada. E na primeira questão, é a letra C, que está correta. Não é isso? Pronto, então vamos continuar. Tudo bem, minha gente, até então? Entendendo aí tudo direitinho? Ok, Germana disse, está tudo ok. Vão perguntando, se ficarem na dúvida em relação ao gabarito, pode perguntar que a gente tenta esclarecer, né? Assinale a opção que apresenta a frase inteiramente construída, com vocábulos em sentido lógico e não figurado, né? Então, quando ele usa aí essa expressão sentido lógico, né? É o sentido denotativo, né? O sentido real, o sentido comum. Por que que ele diz lógico, Sandra? Porque o sentido lógico é o sentido comumente utilizado. Então, onde é, né, em que alternativa nós temos aí uma oração, uma frase inteira, né, com palavras no sentido denotativo, né? Então, os olhos são a morada da vergonha, ó. Então, aqui ele usou o sentido figurado, né? Os olhos moram, né, em algum lugar, personificando aí os olhos. A juventude é a embriaguez sem vinho, né? Outra metáfora também, né? Dizendo que a juventude é uma embriaguez. A velhice é o abrigo também, outra metáfora, né? Letra D, realizando coisas justas, tornamos-nos justos. Então, aqui na letra D, não tem nenhum elemento
figurativo, certo? A consciência é um Deus, ó, outra metáfora, né, que nós temos aqui, né, também na letra E, certo? Então, gabarito da quarta questão, letra D, né? Apenas na letra D que nós temos todas as palavras em sentido lógico, né? Muito bem, a Aparecida tinha respondido aí. Quinta questão. Em todas as frases abaixo, ocorre uma troca indevida do vocábulo sublinhado por seu parônimo, né? Vamos dar uma paradinha aí para a gente falar de parônimo. Nós não trabalhamos esse conteúdo ainda porque eu preferi começar pela morfologia, né? Porque é um conteúdo um pouco mais extenso e a gente precisa dessa base para outros conteúdos, mas aproveitando e já falando aí um pouquinho, né? O que são palavras parônimas, né? São palavras parecidas, né? Nós vamos ter aí um traço distintivo, né? Uma letra ou outra, né? Que muda de uma palavra para outra. Então, são palavras parecidas tanto no som, né? Quanto na escrita, quanto na grafia, certo? Mas com significados diferentes. Em oposição às parônimas, nós temos as palavras homônimas, né? A banca também poderia trabalhar esse conceito, né? O que são homônimas, né? Homônimas, homo vem de iguais, são palavras iguais em alguma coisa. E aí nós vamos ter as homônimas. Depois a gente vai falar mais detalhado. Estou falando rapidinho aqui, porque é só para a gente entender a questão, mas a gente ainda vai trabalhar esse conteúdo e resolver mais questões, obviamente, sobre ele. A banca sempre gosta, viu, gente? Uma questãozinha sobre esse assunto. Então, nós temos 3 tipos de homônimas. As homônimas perfeitas, que são aquelas que são iguais no som e na grafia, por exemplo, a palavra manga, né? Se não tiver contextualizada, eu não sei de que manga se trata, né? A palavra rede, né? Se não tiver contextualizada também, não sei que rede é essa. Pode ser a rede de deitar, a rede, né, de computadores, né? Então, são homônimas perfeitas, iguais no som, iguais na grafia, diferentes no significado. As homônimas também podem ser homófonas, né? Terem o mesmo som, grafias diferentes, como é o caso de seção, né? Seção com SS, seção com cedilha, seção que inicia-se com C, né? De que se vem de CD. Então, tem o mesmo som, homófonas, mas tem grafia diferente, significado também diferente. E as homônimas também podem ser homógrafas, né? A banca também poderia trabalhar com esse conceito. O que são homógrafas? Né? São palavras que têm a grafia igual, mas têm o som diferente, né? O que é isso, professora? Grafia igual. No caso, almoço, né? O substantivo, o almoço está pronto, e eu almoço cedo, né? Almoço do verbo almoçar, né? E aí, nesse caso, né, nós temos os sons diferentes e as grafias iguais, certo? Então, mas aqui ela vem para parônimas, né? Sons parecidos, grafia parecida, significado diferente, tá? Então, onde é que nós temos, o que é que nós temos que ter cuidado com a parônima? É justamente aí a questão desse significado, porque como elas são parecidas, né, há uma tendência em nós, né, acharmos, né, que estamos trabalhando com a palavra correta. Por exemplo, aqui na letra A, quando ele diz o motorista infligiu, né, na verdade, ele infringiu, né, ele transgrediu as leis, certo? Na letra B, o prisioneiro dilatou, não é dilatou, é delatou, né, porque dilatar é aumentar. Na letra C, não há nada que desabone a sua conduta moral e não imoral, né? Na letra D, a cobrança é bimestral, né? Ou seja, 2 vezes por mês, né? Então, ela está também aí, quando ele diz bimestral, não é 2 vezes por mês, a gente se engana, né? No caso, bimestre, né? Isso aqui na letra bimestral, né? É de 2
2 vezes por mês, não, de 2 em 2 meses. Ele nos confunde justamente por conta disso, né? Mas é de 2 em 2 meses e não 2 vezes por mês. E o gabarito é justamente a letra E, né? Os cumprimentos devem ser dados, que o oposto seria comprimento, né? Que é o ato de medir, né? Mas justamente a Aparecida tinha dito aí, gabarito, letra E. Mas se você não tiver cuidado aqui na letra D, a gente acaba se confundindo, né? Mesmo sabendo que bimestre são 2 meses, mas não são 2 vezes por mês, é a cada 2 meses, não é isso? Então, vamos lá para a sexta questão. Ficou claro, né? Aí a questão das parônimas. Sexta. Pronto, uma questão bem interessante, ó, envolve também esse mesmo conteúdo que nós estávamos falando agora há pouco, né? Esse conteúdo de homônimas, parônimas, né, ele está dentro da significação das palavras. Então, quando a gente for estudar detalhadamente a significação das palavras, né, a gente vai falar de campo semântico, certo? E vai falar de campo lexical, né? Só para a gente entender a questão, ele diz, ó, observe o texto a seguir retirado de uma revista de computação. Por mais poderoso que seja, um computador sem programas adequados tem pouca utilidade. E um programa adequado, com certeza, não é aquele aplicativo, deixa eu só subir aqui, profissional, caro e sofisticado, que às vezes já vem instalado. De nada adiantam funções, botões e janelas se você não conseguir fazer alguma coisa com eles. Um dos elementos que dá coerência aos textos, né, é a ocorrência dos vocábulos que estão dentro de um mesmo campo semântico. Então, o que é campo semântico? Eu falei campo lexical e campo semântico. Campo semântico são as palavras que estão dentro, né, da mesma senda, do mesmo sentido, certo? Então, por exemplo, quando eu digo as palavras que estão no mesmo bloco conceitual, que fazem parte, né, do mesmo sentido aí no texto, né, que a gente já percebeu que é um texto retirado, né, de uma revista de computação. Então, no caso aí, nós estamos falando, né, da senda, né, da computação, tudo que envolve aí. Então, o que é que nós vamos ter aí? No caso, a letra A é o gabarito, né? Computador, programas, aplicativos e janelas são palavras que fazem parte, né, do mesmo campo semântico da informática, nesse caso. Se nós fôssemos dizer palavras que fazem parte do campo semântico dos professores, né, nós iríamos dizer diário, escola, computador, pincel, palavras que fazem parte do campo semântico da área da saúde, né? Aí nós iríamos dizer enfermeira, médico, hospital, posto de saúde. Professora, Pois não, Flor. eu não entendi essa parte do campo semântico, porque assim, eu marquei a letra B, a letra C, porque eu entendi assim, que quando ele fala de campo semântico, eu achava que era assim, ele tinha que estar falando da mesma coisa no texto. Por exemplo, quando ele fala em programa, aí ele também fala que é um programa adequado, é um aplicativo, é caro e sofisticado. Aí, no caso, eu iria na letra B por isso. A senhora pode me explicar o porquê que eu estou tendo essa dúvida? Eu estou achando que quando ele está falando da mesma coisa, entendeu? Pronto, é porque você não entendia até então o conceito de campo semântico. Veja, quando a gente fala de campo semântico, são palavras que podem ser utilizadas dentro de uma mesma esfera. Então, ele já começa dizendo que o texto foi retirado de uma revista de computação. E ele está falando aí sobre o uso de programas, né? Que para um programa ser bom, ele não precisa ser tal, tal e tal. Então, se ele está falando da área da informática, então, quando eu digo campo semântico, né, ele não, claro que se ele não ia dizer o campo semântico da informática, porque senão você de cara já iria, né, ele só falou de campo semântico, né, ele diz, um dos elementos que dá coerência ao texto é a ocorrência de vocábulos que estão dentro de um mesmo campo semântico. O que é o mesmo campo semântico? É um espaço, certo? Quando a gente fala, é um espaço em que as palavras têm,
certo? Na verdade, ao pé da letra, campo semântico é um campo de sentido. Não são palavras que têm o mesmo sentido. São palavras utilizadas pertencentes à mesma esfera. Então, da esfera da informática, né? O que é que nós temos no campo semântico? No caso, eu teria que ir para a ideia central do texto, né? Exatamente, para a ideia central do texto. Se ele estivesse trazendo aí, por exemplo, um texto da área de saúde, né? Vamos colocar aqui na nossa realidade, que é o FunSaúde. Então, ele poderia ter trazido um texto da área de saúde, colocado aí, falado de hospital, vamos falar um texto sobre a pandemia, né? E no texto tivesse aí máscara, álcool em gel, Covid, tá? Então, quais seriam, nesse caso, as palavras do mesmo campo semântico? As palavras que estão ligadas diretamente à área da saúde. Então, quando a gente fala de campo semântico, é ligado a uma mesma área, certo? Então, o campo semântico da informática, o campo semântico da educação, são palavras que fazem parte daquele meio. Sempre que falar de campo semântico, são palavras utilizadas num determinado meio, num determinado espaço. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro para você agora? Ficou, então, obrigada. Dentro do espaço da informática, computador, programas, aplicativos e janelas. No caso da letra B, a gente ia desclassificar aqui o sofisticado, porque não é uma palavra da área da informática, né? Pode ser de qualquer outro campo. No caso, na letra C, nós iríamos descartar o caro, né? Na letra D, nós descartaríamos e está instalado também, né? Oi. Então, o campo semântico é o assunto, não é o que está no texto, né? Não, é um não assunto é geral, o né? assunto geral, exatamente. Ah, Mas quando você for pensar em campo semântico, são as palavras utilizadas dentro de uma mesma temática. No caso, na temática da informática, na temática da educação, na temática da saúde, né? Na verdade, assim, eu ainda vou ser bem honesta com vocês, né? Caberia até um recursozinho nessa questão, por quê? A ideia de campo semântico são palavras que fazem parte da mesma senda, do mesmo sentido. Para a questão ficar mais adequada, ele teria que ter falado campo lexical, né? Porque o que é o campo lexical? O campo lexical são as palavras. Léxico é o vocabulário. Então, o campo lexical são as palavras utilizadas dentro de um mesmo espaço vocabular, certo? Seria mais adequado para a questão. Mas ele leva em conta o campo semântico porque tem uma ideia parecida. Então, palavras que fazem parte, né, da mesma senda, entende? Mas o mais adequado para a questão seria campo lexical e não semântico, ok? Mas está dentro da ideia, né? Está dentro da mesma ideia. Não dá para também dizer que isso não daria para resolver a questão, entendeu? Então, na letra E, a gente desconsidera poderoso, né, instalado, funções, que podem estar também em outros campos, ok? Então, gabarito, letra A, né, faz parte do mesmo campo de sentido, que no caso aqui é o campo da informática. Sétima questão, disse o seguinte: onde se dá grande atenção aos espaços verdes, essa questão bem interessante, na construção de novos condomínios. Acima está uma frase inicial com a ideia principal, né? Então, eu tinha que entender qual é a ideia principal, né? É a questão dos espaços verdes, certo? Dentro, né, dos condomínios, dentro dos prédios, né? Até mesmo naquelas cidades bem urbanizadas, né? Existe uma preocupação com essas áreas verdes, né? O foco aí está, né, na criação desses espaços verdes. Então, diz, a seguir, colocamos 5 opções de frases que podem ou não estarem relacionadas, semanticamente, mais uma vez, com a ideia. Então, tem que estar relacionado ou não, pode estar ou não. Só que aí ele diz, a única frase que tenha relação de sentido. Veja que, mais uma vez, ele apela para essa relação de sentido, né, para essa ideia semântica. Então, qual é a ideia principal semântica? São os espaços verdes, né? A questão, né, voltada aí para essa questão ecológica, né,
por uma questão de saúde, né, de bem-estar, enfim. Então, a única frase que tem relação de sentido com a frase inicial é, né, aí você veja, letra A, nas praças há muitos bancos para que os idosos possam descansar. Veja, qual é a relação que tem com a ideia principal? Nenhuma. Né? A gente não está falando de descanso nem de idoso, a gente está falando de área verde, né? De espaços, né, que proporcionem aí, né, essa qualidade de vida, mas com relação, né, à botânica, podemos dizer assim, dentro dessa senda. Letra B, no jardim zoológico, a preocupação com o bem-estar dos animais selvagens, né? Alguém poderia, mas aqui ele está falando de jardim. Sim, mas não está falando do bem-estar das pessoas. Né? Quando a gente coloca uma área verde dentro dos condomínios, né, com a preocupação da saúde de todos, os animais estão envolvidos? Estão, né, mas principalmente dos seres humanos. Então, letra B também foge um pouco à ideia principal. Letra C, graças às clareiras urbanas, as crianças podem respirar um ar pouco poluído. Veja só que a letra C, sim, tem uma ideia totalmente relacionada com o que ele está dizendo. Essas clareiras urbanas são justamente esses espaços verdes que estão se criando dentro, né, das grandes cidades, dentro dos condomínios, né, para minimizar essa questão aí da poluição do ar, né, para a gente ter um convívio mais saudável. Letra D, as árvores frutíferas apresentam a vantagem de produzir alimentos para a população mais pobre. Isso é um fato? É, mas não tem relação com a ideia principal, né? A poluição do ar é combatida principalmente pelas águas. A ideia principal tem a relação com essa questão da preocupação do ar, porém, né, foge aqui no final quando ele fala especificamente das águas oceânicas. Então, a letra C é quem cumpre melhor a função, né, que está relacionada com a ideia principal. Né? Mais uma vez, trabalhando a ideia de campo semântico. Tá? Próxima. Todas as frases a seguir estruturam-se em duas partes. Assinale a opção em que a segunda parte mostra uma intensificação, né? O que é intensificar? Né? É você fortalecer com palavras aquilo que foi dito, né? Na ideia anterior. Então, onde é que nós temos, né, essa intensificação? Veja só. Valoriza-te para mais. Os outros se ocuparão em abaixar o preço. Veja que a segunda ideia, né, vai contra a primeira e não intensificando a primeira, né? Letra B. Quem conhece os outros é sábio. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Olha, então, a segunda ideia, né, reforça e intensifica o pensamento da primeira, né? Traz uma intensificação aí em relação à ideia anterior. Letra C. Disse da melhor companhia, sua conversa é instrutiva, seu silêncio formativo. Não tem ideia de intensificação, né? Nenhum homem é uma ilha autossuficiente, cada um é parte do continente. Ó, veja que na primeira oração, a gente tem uma ideia, né, inicial aqui de intensificação, mas na segunda, né, ele já está falando aí de algo mais individual. O problema da vida é este: como romper a própria solidão, como comunicar-se com os outros, e aí é um questionamento, uma reflexão, né, que a segunda oração também não intensifica a primeira. Então, gabarito, letra B, ó, veja que aí nós temos, né, numa sequência, 3 questões envolvendo a interpretação, o sentido, né? Pronto, essa questão também é bem interessante, é uma questão sobre um conteúdo que, se der tempo, quer dizer, já são 8h37, que é verbo, né, que a gente vai começar a falar, certo? Então, vamos lá, aproveito e já falo um pouquinho aqui sobre isso. A frase em que a substituição do segmento sublinhado por um particípio de valor equivalente foi feita de forma adequada e aí eu vou abrir um parênteses aqui, né, para falar sobre particípio, certo? Então,
O que é isso, né? O particípio. Toda vida que fala de particípio, o que é que vem na nossa cabeça? De particípio. A gente pensa logo, particípio são aquelas palavras terminadas em ADO, né? Porque a gente aprendeu um conceitozinho de forma muito simplória, né? Que diz assim, participe, ADO, né? Gerúndio, NDO, infinitivo, ARERR, né? Isso? Então, quando a gente fala de particípio, nós estamos falando das formas nominais do verbo, tá? E aí eu já vou falar sobre esse conteúdo, porque a gente já iria também começar a trabalhar verbo hoje, né? Então, o que são as formas nominais do verbo? O verbo, ele pode tanto estar conjugado, né? O que é um verbo conjugado? É um verbo que está, você olhando para ele, você percebe que ele está no presente, no pretérito ou no futuro. Quando eu digo assim, cantaríamos, né? É uma possibilidade futura, né? Que a gente chama de futuro do pretérito. Quando eu disse cantei, né, é algo que já aconteceu, é um pretérito perfeito. Quando eu digo eu canto, né, é uma possibilidade, não, é uma indicação de presente. Então, os verbos, eles tanto podem estar na forma conjugada, presente, pretérito ou futuro, como eles podem estar nas formas nominais. E aí são três, né? Infinitivo, certo? Que aí eu vou ter dois tipos de infinitivo. Um infinitivo impessoal. O que é um infinitivo impessoal? É aquilo que a gente aprendeu mesmo, dos verbos terminados em AR, ER, né? E R é o verbo, como a gente chama, na sua forma crua, né? Cantar, receber, partir, certo? Então, infinitivo impessoal é o verbo terminado em AR, R. Mas o infinitivo, ele também pode ser pessoal. O que é um infinitivo pessoal? É quando você quer dar uma ideia, certo? De conjunto, uma ideia de plural, né? Mas não associada a nenhuma pessoa do discurso, né? Eu digo, cantarem, por exemplo, ao invés de dizer cantar, no infinitivo impessoal, não está relacionado a pessoa nenhuma, eu digo eles cantarem, né? Como se fosse, né, o plural, só que, na verdade, não está conjugado, porque se a gente for falar do verbo cantar, né, na terceira pessoa do presente, eu vou dizer, eles cantaram, né? Então, não é terminado em, mas o infinitivo pessoal, ele vai ficar com essa ideia de cantarem, receberem, como se fosse, né, dando ideia de plural, certo? Partirem, ok? O gerúndio, então, nós temos duas formas de infinitivo. O gerúndio, o que é um gerúndio, né? É o verbo, quando ele indica, ele traz uma ideia de ação continuada, né? É uma ação que ainda está acontecendo, em processo, né? Quando eu digo, cantando, é como se estivesse acontecendo ainda, recebendo, partindo, né? Então, ele está cantando, né, essa ideia da ação que ainda está em processo, certo? E o particípio, que é justamente o que a questão aí vai tratar, né? O que é o particípio? É essa ideia que o verbo traz de uma ação, né? Ideia de ação aí concluída, certo? Que é uma ideia de algo que já foi totalmente concluído. E aí a gente tem que ter cuidado com o particípio, né? Porque a gente costuma dizer de forma muito simplória, é o verbo terminado em ADO, né? Cantado, recebendo, ou recebido, partido, né? Aí a gente já está percebendo que ele não é terminado em ADO, né? Que isso vai ter uma relação direta com os radicais aí dos verbos, né? Com a regularidade ou irregularidade do verbo. Então, é você pensar uma ideia de ação concluída. Então, cantado, né? Totalmente feita, né? Recebido, né? Partido, certo? E aí, se eu for pensar nos verbos que são irregulares, né? No verbo ser, ele tinha sido, né? Poder, ele tinha podido, fazer, ele tinha feito,
né? Não é fazido, né? Ele tinha feito. Então, no particípio também, nós temos duas formas: o particípio regular, que é esse terminado em ADO e DO, e o irregular, que são para os verbos irregulares que vão mudar a sua terminação, mas que dá ideia também de ação concluída. Por exemplo, e alguns verbos ainda têm, né, que a gente chama de verbos abundantes, né? Alguns verbos, a banca de vocês deixa bem claro lá, né? Flexão e modos verbais. Então, a flexão está relacionada, assim, às formas nominais do verbo. Alguns verbos, eles têm, são abundantes, têm os dois particípios. Por exemplo, o verbo fritar, né? Vamos pensar. Ele tinha fritado o peixe, né? Ação concluída, fritado, e o peixe estava frito. Também é uma ação concluída. Do mesmo jeito, imprimir, né? Ele tinha impresso o documento e imprimido. As duas formas estão corretas, certo? Ele tinha pago a conta, né? E ele tinha pagado a conta. As duas formas estão corretas. Então, tem verbos que têm as duas formas. Então, o que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo que a frase em que a substituição do segmento sublinhado por um particípio de valor equivalente ao detalhe. Não é só estar no particípio, dando a ideia de ação concluída, é que tem um valor equivalente. Então, ó, mais uma vez, apelando aí para a semântica, né? Tem que ter o sentido também, né? O valor equivalente, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só puxar isso para cá. Tirei esse quadradinho. Ui, ele não sai daqui não, danado. Queria tirar ele daqui, mas dá para eu ler. Vamos lá. O terreno está sob as águas do rio. Ó, a mesma ideia, submetido às águas. Submetido está no particípio, professora? Tá. Submeter, infinitivo, submetendo, o gerúndio submetido, o particípio. Só que está sob não era a mesma coisa de estar submetido. Estar sob é por baixo, sobre seria por cima. Então, não é a mesma coisa que submetido, né? Então, tá errada aí a letra A, certo? Letra B, um edifício que está sobre duas rochas. Aí eu não estou conseguindo ler por conta da caixinha de texto. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui. Arrastar. Não, é que ela vai ficar maior. É construído que tá ali, né? Um edifício que está sobre duas rochas, um edifício construído, né, que está construído sobre duas rochas. Aqui tá ok? Tá sim, letra B é o gabarito, né? A ideia aí tá correta, certo? Os restos que estão na latas, não é a mesma coisa que acolhidos. Acolhidos está no particípio? Tá, mas acolhidos não dá a mesma ideia de que estão na lata, né? O estado que está entre Amazonas e Maranhão, né? O estado posto que está, e posto não é a mesma coisa. Um carro que está na garagem, um carro paralisado, também paralisado, não cumpre, né? Não tem a ideia, o valor equivalente, certo? Então, não era só estar no particípio, era, além disso, né, ter um valor equivalente a da oração sugerida. Então, gabarito, letra B. Vou aumentar aqui agora a caixinha de texto. Vou aumentar bem aqui. Pronto. Aí dá para ver tudo direitinho. E, por fim, 10ª questão, diz, essa questão é bem interessante. Observe as frases. Comprei calças de lã na Europa, o preço das calças foi baixo. A forma adequada de juntar essas duas frases é numa só. Pode diminuir um pouquinho aqui. De juntar essas duas frases numa só, de modo a evitar a repetição da palavra calças é. Professora, qual é o conceito que eu tenho que pensar para resolver essa questão, né? Então, o conceito que a gente vai trabalhar aí são os pronomes relativos. Falei sobre eles lá no começo, quando a gente estava falando do onde, né? Para que servem os pronomes relativos? Os pronomes relativos, eles servem justamente para substituir um termo, evitando aí essa repetição. Por isso que eles se referem, né, a um termo anterior. Às vezes você diz assim, moro na casa, né? A casa fica ali. Moro na casa, né? Que fica ali, a qual fica ali. Então,
Comprei calças de lã na Europa. O preço das calças foi baixo. Então, qual é o termo aqui que está repetido? Calças, não é isso? E não é o preço delas? Então, professora, como é que eu vou saber qual é o pronome relativo mais adequado? Aí nós vamos pensar. Quais são os pronomes relativos que nós temos? Sempre que trouxer uma questão assim, gente, para fazer a substituição de um termo evitando repetição, né? Quando for um termo muito próximo, são os pronomes relativos que nós vamos utilizar. Então, os pronomes relativos são que e quem eu uso para fazer referência a pessoas e coisas, né? O quem, principalmente a pessoas. O onde eu já sei que é lugar, não vou utilizar aí, porque calça não é lugar, então não vai caber o onde, né? E eu estou percebendo aqui, ó, o quanto, quantas e quantas, eu só uso diante, né, de tudo, todos e tantas, que não é o caso aqui, né? Não tem nenhuma dessas palavras que eu falei aqui. Então, nós vamos ficar aí entre o que, o quem e o cujo. Para que serve o cujo? O cujo não é para dar uma relação de posse? Então, ó, comprei calças de lã na Europa. O preço das calças não é o preço delas. Então, o pronome mais adequado para fazer a substituição, né, é cujo, cujas, cujos ou cujas. Não é isso? Então, vamos lá. Onde é que nós temos isso, ó? Gabarito. Aqui, ó, letra C. Comprei calças de lã na Europa, cujo preço, porque eu já falei sobre isso aqui também. O pronome relativo cujo, né, ele serve para fazer referência ao termo e ainda estabelecer essa relação de posse, né, que algo pertence ou é de alguém, no caso aí, o preço das calças, né, eu estou cujo preço, ó, o preço delas, mas lembra que ele faz referência à coisa possuída, né? Então, por isso que ficou cujo, para concordar com o preço, mas é o preço delas, certo? Então, é o pronome mais adequado, que é justamente isso, né? A forma adequada para evitar a repetição. Mas a D não fica legal também, não. Mas não é a questão de ficar legal, certo? Quando a banca diz a forma adequada, cada pronome relativo, ele tem um uso específico. Sempre que eu for estabelecer relação de posse, o uso do pronome adequado é cujo, cuja, cujos e cuja. Quando você diz na D, comprei calças de lã em que o preço foi baixo, faltou em que quando você diz, ó, em que o preço, esse em que é como se você estivesse referindo à Europa. Comprei calças de lã na Europa, em que o preço foi baixo. Então, é como se eu estivesse me referindo, no caso aqui, à Europa, e não às calças. Por quê? Porque o pronome relativo, ele faz sempre referência ao termo anterior. No caso do cujo, como ele se refere à coisa possuída, né, ele vai concordar com a coisa possuída, que no caso é o preço delas, certo? Ó, não pode ser aqui na letra E, quando você coloca em onde. Primeiro, diante do onde, não preciso do em, porque o onde já faz essa referência de lugar. E eu não vou substituir, não é Europa, eu vou substituir o preço das calças. Lembre que quem está repetido na frase é calças, então são elas que têm que ser substituídas. Quando eu uso cujo, né, está implícito o preço delas. Delas quem? Porque cujo não é algo pertence a alguém, é a relação de posse, certo? Então, o pronome, é por isso que a banca diz, ó, a forma adequada, porque o pronome adequado é cujo, cuja, cujos e cujas. Lembrando que as bancas... Certo, obrigada. Nada. Lembrando que muitas vezes as bancas gostam de nos confundir colocando o artigozinho aqui depois de cujo, ó, cujo o preço, né? E aí eu tenho que lembrar, não existe artigo depois do cujo, cuja, cujos e cujas. Não existe essa história de cujo o, cujo a, né? Cujas, cujo os. Posso ter preposição, professora, antes do cujo? Pode sim, se houver a necessidade do verbo, né? Ou se o verbo pedir, não é o caso aqui, né? Mas pode ser em cujo, de cujo, a cujo, se houver um verbo que peça a preposição, né? Mas caso não haja, ele vem sem preposição. O que eu nunca vou poder ter é artigo, certo? E aí,
como a gente, na fala, é como se estivesse dizendo, cujo o preço, né, parece ter um artigo aqui, mas ele não existe na vida real, como diz a história, certo? Não existe essa necessidade. Então, aí, gabarito, letra C, certo? Quando você diz, quem falou, que eu não vi quem falou, quando você diz a letra D parece estar correta, né, porque tem Fui uma eu. certo, porque tem uma coerência, né? Mas quando a gente vai olhar a relação adequada, quando você e outra, o pronome relativo, ele vem sempre, né, vizinho, próximo do termo que ele antecede, certo? Então, quando você coloca aqui o em que, está se referindo à Europa e não às calças. No caso de cujo, lembra, professora, mas calça está lá longe. Sim, mas é o preço delas, porque cujo está implícita a relação de posse. Tudo bem? Então, gabarito, letra C, tá? Então, assim, vai. Não consigo ver a relação. Amanda, era a Amanda que estava falando? Não, era eu, não? Jamara, desculpa, porque eu estava olhando na outra tela. Sim, ó, Amanda, veja só, quando você diz aí que não consegue ver a relação, é porque no caso de cujo, cuja, cujos e cujos, tem sempre a ideia da coisa possuída. Vamos pegar um outro exemplo, vamos dizer assim, ó, a mãe cuja menina estava doente foi ao hospital. Ó, por que eu digo a mãe cuja menina? Porque é a filha dela. A criança cujo pai, né, trabalha aqui, certo? É estudante da escola. Então, a criança cujo pai, o pai dela. Então, quando eu digo que comprei calças de lã, o preço das calças, então, é o preço delas, né? Foi na outra questão que ela se referiu. Então, desculpa, Amanda, porque eu só vi agora, que eu estava aqui na outra tela. Deixa eu até olhar. Mas é porque na outra questão não tem essa relação de posse, né? Enfim, enfim, tá? No caso da utilização do cujo, aí é por conta da relação estabelecida de posse e é o termo adequado como a questão pede, tá certo? Então, chegamos ao finalzinho. Próxima aula, a gente vai para os verbos. Hoje a gente já falou das formas nominais, né? Aproveitamos aí a nona questão, falamos das formas nominais. Semana que vem a gente fala um pouco mais sobre a flexão e os modos, né? Que está lá bem claro no edital de vocês, que a banca vai cobrar. Inclusive, nessa prova que ela elaborou agora há pouco da PC do RN, tinham 2 questões sobre verbos, né? Então, é um conteúdo bem pertinente, tá certo? Então, boa noite para vocês, tá? Vou deixar vocês aí nesses 5 minutos tomarem água, esticar as pernas. Vitor deve estar chegando, né? Não houve, pelo menos ninguém me mandou dar nenhum recado. Obrigada pela participação, tá, gente? Até a próxima aula. E aí eu já vou separar as questões sobre verbo da banca para a gente trabalhar sempre focado aí nas questões da banca e se acostumando com esses enunciados que a banca traz, né? Com o trabalho dela, tá certo? Beijos, boa noite, tchau, tchau, viu? Obrigada pela participação. Tchau, gente.